Aleluia. Boa noite, meus queridos. Boa noite para você que está em casa também. Nós estamos na internet, né? Sim? Então, boa noite para você que está em casa também, né? Se eu estou falando boa noite, não tem ninguém em casa lá assistindo a gente. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Estamos juntos novamente. Sim ou não? Sim? Então tá bom. Olha, antes de assentar, dá um abraço no seu familiar, na pessoa que você sabe que pode abraçar, dá aquele abraço apertado, ou então abraça você mesmo. Glória a Deus. Você crê que Deus é bom? Ele é confiável? Então não duvida dele não. Sim? Tudo bem, não duvida não. Se ele prometeu que ele vai fazer, você pode ter certeza que ele fará. Às vezes não é no seu tempo. Às vezes ele está trabalhando para poder fazer. Sabe por que às vezes nós achamos que demora alguma coisa que Deus prometeu para nós? Eu sei que você sabe, então vamos relembrar junto? É que a vontade dele é um pouquinho diferente da nossa. Sabia disso? A nossa vontade do ser humano está expressa ali no livro de Gênesis. Quando Eva olha para a árvore e ela vê o fruto da árvore e ela diz: o fruto é bom, é agradável e ele é desejável. Guarda essas três coisas: o fruto é bom, diga comigo, bom, agradável e desejável. O livro de Romanos expressa a vontade de Deus. Diz que a vontade de Deus é boa, diga comigo, boa, é agradável e perfeita. Viu a diferença? Boa é igual a nossa, agradável é igual a nossa. A diferença é que a nossa é desejável, a dele é perfeita. Então, algumas respostas demoram um pouco mais, que Deus está transformando aquilo que simplesmente é desejável para você, para uma coisa melhor, uma coisa perfeita. Se puder abaixar um pouquinho meu microfone, está dando um eco aqui atrás. Então, como é que está demorando? Deus está ajustando as coisas. Tudo bem? Tem alguém aqui conosco pela primeira vez? Se tiver, faz um tchauzinho aí, deixa eu ver. Ali, Deus abençoe, sejam bem-vindas. Mais alguém? Olha, é uma alegria muito grande poder receber vocês aqui. Fiquem à vontade na casa do Pai, tá? E como eu digo sempre, não é brincadeira, é verdade. Aqui a gente laça e a gente não solta e aperta o laço. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bom, vamos lá, querido irmão. Hoje nós estamos encerrando a nossa série. Que série? Casa de Papel. Quem é que assistiu essa série no Netflix? Eu estou assistindo porque não acabou ainda, né? Então, me ajuda aí, eu não assisti. Eu só fui buscar ali e a Janete assistiu um pouco, ela me ajudou. E quando Deus colocou no meu coração para falar um pouco sobre isso, sobre Casa de Papel, foi baseado no que a Janete me falou e naquele pequeno, não sei como é que chama aquele... Isso, esse trem aí, como é que chama? Sinopse, que bonito, aprendi mais uma. A sinopse, o resuminho que está lá, né? Que fala de um plano, se bem que a gente não sabe se deu certo ou não, porque não acabou ainda a série, está acontecendo. E eu pensei nisso, falei, na hora veio, sabe, na minha mente essa coisa, nossa, um plano, né? Então, tudo isso é baseado num plano, num projeto e tal. E aí, orando, buscando de Deus, veio algo muito forte no meu coração: o plano que não deu certo e o plano que pode não dar certo. O que é o plano que não deu certo? Isso eu falei logo na primeira quarta-feira, quando nós iniciamos. Quando Lúcifer tinha dentro do coração dele que um dia ele, olha para cá, presta atenção aqui, um dia ele chegaria até o trono de Deus e tomaria o lugar de Deus. Ele assentaria no trono de Deus.
Não funciona. Porque o negócio é que Deus conhece o que está dentro do nosso coração. Deus conhece o pensamento que eu ainda não pensei. Então não tem como enganar a Deus ou montar um projeto de rebelião, porque rebelião é você querer o lugar de outra pessoa. Isso é rebelião. Rebeldia é outra coisa. Então, quando aquilo já estava no coração de Lúcifer, Deus já sabia. Deus só estava esperando acontecer. Agora, por que Deus não fez nada? Porque Lúcifer é um ser criado, e esse ser criado por Deus, ele não tem a capacidade de arrependimento. Os anjos não têm essa capacidade. Principalmente esses anjos que caíram, não têm capacidade de arrependimento. Porque se ele tivesse capacidade de arrependimento, Deus o perdoaria e vida que segue. Mas ele não tem. Essa capacidade nós temos. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus se arrepende. Não é se arrepende de ter pecado, porque ele nunca pecou. Mas domingo eu comentei um pouquinho sobre isso. Se arrependeu de ter criado o ser humano. Mas é um arrependimento de, puxa, eu confiei, tal, dei a eles inteligência e tal, mas deu errado, deu ruim. Nós somos a imagem de Deus, então nós temos essa condição de arrependimento. E é isso que muda a nossa história. Amém? Lúcifer não tem isso. Nenhum demônio tem isso. Como também o demônio não tem capacidade de reprodução. Então aí está a diferença desses seres. Nem os demônios e nem os anjos. Eles não se reproduzem. Mas isso Deus pode fazer, porque nos criou. E em Jesus ele reproduz um cristão. Porque a Bíblia diz, a palavra cristão significa o quê? Me ajuda aí, eu esqueci. Pequeno Cristo. Então, em Jesus nós somos o quê? Uma reprodução, é lógico, não é em menor escala, no menor tamanho, vamos dizer assim. Então, querido, mas demônio não tem essa capacidade, e nem anjo. O número que Deus criou, acabou, é só aquele, não tem mais. Agora, nós não. Então vamos lá, Pai, que o Teu Espírito que revela a palavra possa falar conosco nessa noite. Nos ensina, ministra ao nosso coração, ministra a nossa mente, ministra ao nosso espírito, que a Tua palavra possa cair, não só no nosso coração, mas descer para o nosso espírito, e que essa palavra possa ser um alimento que vai produzir bons frutos na nossa vida, frutos de arrependimento, frutos de transformação, de conversão, de mudança de rumo. No nome de Jesus, nós desejamos a Tua palavra. Se você concorda, diga amém. Então, querido irmão, Casa de Papel, o plano que não deu certo. Não deu certo. Tentar algo contra Deus é pura ilusão. Não deu certo. E Lúcifer esquece que ele era criatura e Deus é criador. Então não se compara um criador com uma criatura, e nem uma criatura com o criador. Certo? Então ele tentou e deu errado. Aí ele jamais vai tentar novamente pegar os céus, tomar o lugar de Deus, porque ele não tem tempo a perder. E é interessante, ele trabalha focado, tá? Focado, nisso ele é muito melhor do que muita gente, que tem muita gente que não tem foco, atira para todo lado, se acertar, acertou, se não acertar, não acertou, só que gasta munição à toa. Lúcifer é focado, e presta atenção no que eu vou te dizer, ele vai procurar te atacar naquela área onde ele percebe que você tem uma fraqueza. Onde ele percebe que você é forte, ele não vai te atacar, porque ele não vai perder tempo. Ele é um só, tem muitos demônios debaixo do comando dele, mas ele é um só, e ele não pode perder tempo, até porque o tempo dele também é contado, e já está acabando. Então, a área que eu sou mais fraco, é a área onde eu tenho que me vigiar muito mais, orar muito mais. E também esse aqui é um bom motivo para jejuar, não é só para alcançar uma bênção, um pedido que você fez para Deus, mas para ser fortalecido na área da sua fraqueza. Então eu quero te aconselhar, me aconselhar, vamos jejuar, buscando vencer a nossa área fraca, porque o jejum nos fortalece espiritualmente falando, e aí nós temos condições de superar a área da nossa fraqueza.
Amém? Não vou estabelecer data nem nada, é só uma dica para mim e para você. Quer um bom motivo para jejuar? Está aí um bom motivo. Mas vamos lá. Então, não deu certo o projeto. E aí ele se volta contra aqueles que foram criados à imagem de Deus. A semelhança nós vamos alcançando em Cristo Jesus. A imagem nós somos, porque Deus, os três, se reuniram, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Depois, quando ele cria o homem, você vai ver, o homem foi feito à imagem de Deus. Ali não fala de semelhança. Por quê? Porque a semelhança, depois da conversão, nós vamos alcançando em Cristo Jesus. Tá? Estou explicando isso porque tem alguma coisa que eu vou falar aqui depois que eu preciso entender isso aqui. Vamos ler 2 Coríntios, Vamos ler e entender se eu quero que o plano de Satanás em me atacar, porque fui feito à imagem e semelhança de Deus, eu preciso estar atento a alguns conselhos. E aqui está um conselho que Paulo dá, o apóstolo Paulo, ele dá um ótimo conselho. Ele diz assim, olha, e foi por isso também que vos escrevi. Tá? Se você quer saber por quê, lê antes, é muito interessante. Para ter prova de que em tudo sois o quê? Sois o quê? Sois o quê? Guarda isso, tá? A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Por quê? De fato, o tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. O que Paulo está dizendo? Se existe alguma coisa aí, e vocês já perdoaram isso, eu também preciso perdoar. Ele está escrevendo a uma igreja. A igreja de Corinto. Não é a igreja dos corintianos, é a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade que tem aí, até hoje tem as suas ruínas, é um lugar muito bonito, Então está lá, ele está escrevendo a uma igreja, ele diz, se vocês como igreja já perdoaram, eu também perdoo, porque uma coisa que a gente precisa aprender como igreja, assim, até tem um ditado muito comum entre pastores, e a gente fala assim, olha, Deus perdoa, a igreja não. Então a gente precisa começar a quebrar isso não pode ser verdade. Nós somos a igreja, o pastor também é a igreja, então nós precisamos todos aprender a lidar com o perdão, a pedir e a liberar, porque para algumas pessoas é mais difícil pedir do que liberar, porque às vezes o orgulho não deixa a pessoa pedir perdão, e para outras liberar é mais difícil, tá? Guarda isso. Por que perdão é difícil? Porque perdão é para quem não merece, certo? Por isso que é difícil. Se está pedindo é porque fez alguma coisa errada. Tudo bem? Então, Paulo já diz, olha, vamos andar todos juntos nesse mesmo objetivo. E ele diz, fiz isso na presença de Cristo. Isso é importante. Isso é muito importante. Eu estou perdoando na presença de Jesus. Tem alguns motivos, o porquê na presença de Jesus. Jesus precisa saber do meu perdão, ele sabe. Mas eu preciso deixar claro no mundo espiritual. Eu estou perdoando na presença de Cristo. Tá? Daqui a pouco você vai entender um pouquinho melhor isso. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos o quê? Os seus desígnios, as suas artimanhas. Não devemos ignorar isto. Então Satanás, ele está aí, comanda 1/3 de anjos que caíram, e o número desses demônios, isso aqui é muito grande. Só para você ter uma ideia, você sabe que quando o Lúcifer cai, ele leva 1/3 dos anjos. Está tudo bem até aí? Vocês estão todo mundo com jeitinho de quarta-feira à noite? Estou certo, Laminha? Todo mundo mascarado? Quando ele cai, ele leva 1/3 dos anjos. Está lá no livro de Apocalipse isso. Ele leva 1/3. No censo do ano 2000 já está super desatualizado. Super. Porque nós já passamos 22 anos. Mas o censo mundial de 2000, foi feito um estudo por estudiosos e até judeus messiânicos, que são judeus convertidos, pastores e tal, e até por pessoas que não são pastores, mas são muito estudiosos. Acha-se um número de demônios
Por quê? Quando você acha o número de anjos, por isso que eu disse a você, eles não se reproduzem, é um número fechado. Não se reproduz, mas também não morre. É um número fechado. É o número exato. E esses estudiosos, buscando na Bíblia, eles calcularam um número de anjos. A Bíblia fala de miríades, milhares de milhares. Então, e ali ela vai dando algumas dicas. Eles estudaram. E aí, nesse estudo, comparando com o número da população da Terra no ano 2000, você sabe, e caiu 1/3 dos anjos. Então, pega o número de anjos, divide por 3, você acha 1/3. Sabe quantos demônios tinha para cada habitante da Terra no ano 2000? Já ouviu isso aqui ou não? Não? 10.000 demônios. Tem gente que até... aquela carinha do Zap, né, irmão, com os olhos arregalados. É muito capeta. Solto, não só nessa terra, mas nos ares, e até no segundo céu, onde se supõe que é o trono de Satanás. Mas, guarda, não precisa ter medo disso não. Se cai 1/3, e vamos diminuir essa conta, vai. Hoje deve ter o quê? 10.000 demônios para cada ser humano? Vamos calcular, porque a população da terra cresceu. E os demônios não se multiplicam, nem os anjos. Mas se cai 1/3, ficam quanto? Se naquela época tinha 10.000 demônios para cada pessoa tinha 20.000 anjos. Aí é boa notícia. E tem gente que não crê, não quer o anjo. Se você não quer, passa para mim que eu quero. Porque a Bíblia diz que eles são ministradores a nosso favor. Tá? Mas eu não posso ignorar os desígnios dele, de Satanás, porque ele tem muitos demônios agindo. E os demônios são organizados. Querido irmão, hoje eu quero bater mais um papo do que uma pregação. Tudo bem? Os demônios são organizados e eles são numa escala de autoridade, exatamente como funciona os militares. É aquela escala. Tem quem comanda, depois você vai para os oficiais, e depois você desce para a ala que faz o meio do campo, sargento, e depois você vai até cabo e soldado. Então, os soldados ali, nessa hierarquia espiritual, na Bíblia está como hostes da maldade. São os demônios localizados, que não pode sair, tá? Mas é outra história. Quando eu não observo uma coisa muito importante que Paulo fala aqui sobre perdão, o que acontece? Eu estou abrindo uma brecha muito grande, eu estou abrindo uma porta muito grande, aí esses demônios têm direito de agir na minha vida, porque quando eu não perdoo alguém, foi Jesus que falou o que eu vou dizer agora. Ele diz: o meu Pai que está no céu também não te perdoa. Quando eu estou fora do perdão de Deus, a coisa complica. Eu estou sem comunicação com Ele. Ah, mas é difícil o perdão. Ninguém disse que seria fácil. Ah, mas você não sabe o que ele me fez, o que ela me fez, tal. Não sei. Mas a minha referência não pode ser um ser humano. Porque o ser humano, nós somos todos falhos, cada um tem a sua fraqueza, a sua fragilidade, então eu não posso me comparar com uma pessoa. A minha referência sempre tem que ser Jesus. Ele é a minha referência. Porque se eu tenho alguém como referência, fatalmente eu vou sofrer grandes desilusões e corro o risco de me afastar de Deus por causa de pessoas. Estou na igreja por causa de Deus. Amo as pessoas, mas o principal na minha vida e na sua vida precisa ser Deus. Amo o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E aí, por que Deus fala muito do perdão? Porque se Ele não tivesse me perdoado, eu estaria perdido e você também. Nós não teríamos nenhuma chance, mas Ele perdoou. Perdoou. Então eu preciso aprender a perdoar. Aliás, tem um livrinho muito antigo, eu não sei se alguém leu esse livro, A Isca de Satanás. Alguém já leu isso? Já leu? A Isca de Satanás, é muito interessante esse livro. Ele fala de amargura, de ressentimento, de falta de perdão. Essa é a isca que Satanás põe. Está no anzol. E depois que ele fisgou, aí
meu amigo, para sair daquele anzol é muito complicado. Então eu preciso aprender a lidar com o perdão, tanto pedir como liberar. Senão eu caio na isca de Satanás, e aí ele tem direito. Aí ele pode fazer um estrago na minha vida. Ele foi derrotado por Deus, ele não conseguiu, o plano dele não deu certo, mas se eu não abrir os olhos, o plano dele na minha vida pode dar certo. Então o plano que não deu certo, com Deus não deu. Se eu sou verdadeiramente o pequeno Cristo, eu tenho que observar algumas coisas para que o plano dele contra a minha vida não dê certo. Tudo bem? Podemos colocar aí? O perdão, coloca a frase ali para mim. O perdão também é um grande guarda-chuva de proteção em nossa vida. Quando eu libero o perdão, eu estou fazendo bem para mim. Não é para outra pessoa, estou fazendo bem para mim. Porque se eu libero o perdão, na mesma hora, aquilo que tirou o guarda-chuva da minha vida, agora volta. Eu passo a ter a proteção de Deus novamente. Tinha uma tribo, eu acho que não existe mais essa tribo, né? Procura na internet que é capaz de você até achar. Mas tinha uma tribo que quando uma pessoa, ele matava alguém injustamente, sabe qual era a pena dele? Eles pegavam aquele morto, amarravam nas costas da pessoa, e a pessoa ia carregar aquele morto até aquele corpo se decompor inteiro, até sobrar os ossos. Pensa nisso. Querido, quando eu não perdoo, eu estou fazendo isso comigo. Eu estou carregando um pesadelo, um defunto nas minhas costas. Isso vai gerar vermes, bichos, doença. Porque a maioria que carregava morria. E quando eu não perdoo, é muito, como é que fala? Você vai falar, puxa, isso é muito pesado. Porque aquele camarada está morto, carregar um peso morto é pesado mesmo. Mas a comparação é exatamente essa. Se eu não perdoo, é isso que está acontecendo comigo. Eu já contei aqui, há muito tempo atrás, nós estávamos na Rua Natal, um casal se converteu, e nunca falaram do problema deles, e um dia a mulher chegou para mim, sentou comigo e falou para mim, Willy, para mim continuar na igreja, eu tenho que perdoar meu marido? Eu falei, opa, vem cá, irmão, vamos conversar, vamos colocar as coisas no lugar. Não significa continuar na igreja para perdoar, você tem que perdoar o seu marido. Não significa isso. A coisa é muito mais profunda. Se você não perdoar o seu marido, o teu problema é com Deus. Porque na igreja a gente pode até enganar as pessoas, mas a Deus você não engana. E Jesus disse, se você não perdoar, meu Pai não te perdoa. Eu falei, então, é muito mais sério do que a igreja. Nunca mais essa família voltou na igreja. Eu penso que ela não perdoou o marido. Então você percebe como a falta de perdão é uma coisa muito séria? Eu estou sem proteção nenhuma. Agora vamos lá. Eu quero pensar com você sobre a diferença dos planos do diabo com os planos de Deus. Quero pensar nisso com você. Coloca para mim João 10:10, por favor. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pode deixar esse versículo aí. Esse versículo aí, se você for estudar ele a fundo, bem a fundo, Jesus pode estar falando de Satanás, mas pode estar falando do falso líder. Que Jesus veio, e na época que ele veio, a liderança religiosa era terrível. Então ele compara. Mas vamos jogar agora na conta de Satanás. A ideia de Satanás na minha vida e na sua vida é exatamente essa: roubar, matar e destruir. Agora, vamos pegar o plano de Jesus, a ideia de Jesus, o projeto de Jesus para mim. Qual é o projeto de Jesus para você? Como é que termina o versículo? Vida? Então, vamos pensar daqui a pouco o que é vida e abundância? Não precisa falar, pensa. O que para você seria uma vida abundante? Ter dinheiro? Muito dinheiro? Muito dinheiro? Muito dinheiro? Muito dinheiro?
Tem gente que tem muito dinheiro e é pobre, só tem o dinheiro, não tem mais nada. Eu quero que você pense nisso. Vamos lá, vamos detalhar esse negócio? Coloca para mim a próxima aí. O plano de Satanás para a minha vida e para a tua vida. O plano do diabo para a minha vida, e eu não posso deixar ele alcançar o sucesso. Eu não posso, tá? Qual é a ideia dele de matar? Matar toda a tua possibilidade de viver a eternidade com Deus. Esse é o plano dele. Então ele vai tentar tirar você da palavra, ele vai tentar você ter conceitos próprios, ideias próprias, princípios próprios, e não seguir os princípios que Deus estabeleceu. E quando eu caio nos meus conceitos, nas minhas ideias, nos meus projetos somente, fatalmente eu vou sofrer um deslize. Porque se eu não tenho conceitos estabelecidos por Deus, eu terei conceitos estabelecidos pelo mundo. E os conceitos do mundo são os conceitos de Satanás. Você quer ver uma coisa? Adultera, todo mundo faz. E não fala nada para tua mulher. Ela não vai nem descobrir. Só que guarda uma coisa, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder não, hein? Ele te ajuda a fazer, ele vai ser o primeiro a te denunciar. Não confia em quem não é digno de confiança. Então não vai atrás dele, desculpe a palavra, você vai se lascar. Então ele quer tirar isto. Então ele vai começar a minar a nossa vida. Ele começa a minar a nossa vida contra os princípios que Deus estabeleceu, contra isso aqui. E às vezes você fala, mas é algo tão simples, Deus perdoa. Então, querido, eu vou viver eternamente pecando porque Deus perdoa? A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive habitualmente no pecado. Então, alguns momentos da minha vida eu tenho que parar e pensar, Senhor, eu nasci de novo? A minha vida condiz com isso, com esse novo nascimento? Se não condiz, eu preciso buscar um conserto. Aí a minha ideia é do jejum. E normalmente nós vamos cair sempre na área onde é mais fraco. Então eu preciso me fortalecer. Porque senão, essa possibilidade é real. Eu perco a comunhão com Deus, e aí a coisa vai se complicar muito. Daqui a pouco nós vamos entender isso. Ele quer roubar o quê? Roubar a fé, roubar a esperança, a liberdade de escolha. Porque o pecado escraviza. A liberdade em Cristo não é escravidão, mas o pecado escraviza. Você pode ver, e eu vou citar alguns tipos de pecado aqui, e você vai entender isso. As pessoas que se prostituem, vê se é fácil se libertar. Não, é uma luta. Mas eu penso que se eu realmente pegar firme, eu vou vencer. Porque o pecado, a pessoa está debaixo de um jugo de Satanás, está endemoniada. Mas eu não posso ter isso como desculpa. Sabe por que eu não posso ter isso como desculpa? Eu não conheci pessoalmente, mas eu conheço a história de um camarada, que ele morava no cemitério, bom lugar para morar. Ele vivia nu, rasgava toda a nota de 100, e tentava acorrentá-lo e ninguém conseguia. E quando ele teve um encontro com Jesus, quando Jesus foi na cidade dele, ele vai ter um encontro com Jesus e ele fica liberto. Então, tem alguém aqui que anda nu? Tem alguém aqui que está morando no cemitério? Tem alguém que está rasgando nota de 100? Tem alguém que a gente tenta acorrentar você e não consegue, você arrebenta a corrente? Então, para mim, não estou falando para você, para mim, isso não serve de desculpa. É interessante que esse negócio não traz aplauso não, mas tudo bem, né? Mas com isso ele vai minando a minha fé, me tira da presença de Deus, me tira dos princípios e ele rouba a minha fé. E uma pessoa sem fé, fatalmente não vai ter esperança, você pode ter certeza disso. A vida vira um tormento, um medo constante, e todo tipo de síndrome que a pessoa pode imaginar, fica ali. E a outra coisa, correr um pouco para não ficar no meio do caminho, destruir. O que é destruir? Matar, roubar e destruir. Nós estamos pensando em cada ponto. Destruir tudo
que você já construiu de bom na vida. Tudo. Esse é o objetivo dele. Ele olha para trás na sua vida, está tudo anotado lá, ele fala: eu vou destruir tudo. Vou usar a família, como exemplo, uma coisa mais fácil. A maioria dos adultérios destrói a família. E aí, tudo bem, estava uma maravilha. Mas se as pessoas não sabem lidar com o perdão, destrói. Tudo aquilo que foi construído, acaba em nada. Quantas pessoas perdem empresa, perdem dinheiro, pode ter muito dinheiro, mas consegue perder tudo. Por quê? Porque sai dos princípios. Tudo que tinha de bom foi embora. E toda possibilidade de recomeço. O diabo não dá oportunidade para ninguém recomeçar. Porque o desejo dele é matar, roubar e destruir. Ele é mais ou menos assim: você está precisando de ajuda? Vou te ajudar. Pá! Então esse é o plano, esse é o projeto que ele tem. Foi isso que ele tentou fazer com Deus, mas com Deus não tem jeito. E agora ele vem para onde? Para cima daqueles que são feitos à imagem de Deus. E você é a primícia da criação. Você é a menina dos olhos de Deus. Valorize quem você é. E só esse negócio daria para falar um monte de coisa aqui, né? Mas não tenho tempo. Um dia eu ainda quero pregar como eu posso me valorizar. Agora vamos lá, vamos ver quais são os planos de Jesus para a minha vida. O que significa vida abundante? Vida abundante é você ter comunhão com o Pai. Sabe por quê? Quando você está em comunhão com Deus, você está debaixo da proteção. Ele vai te proteger. Ele vai te proteger de todas as maneiras. Sabe por quê? Porque nada acontece na face da terra e no universo sem o sim de Deus. O diabo pode planejar, as pessoas podem e tal, mas se Deus não falar sim, nada acontece. Nada. Então a minha proteção com o meu Pai depende da minha comunhão com Ele. Qual é o nível de comunhão que eu tenho com Deus? Quanto mais eu aumento esse nível de comunhão, mais protegido eu estou. Sabe quando você pensa que tudo vai dar errado, que não vai dar certo? De repente dá tudo certo. Por quê? Porque alguém está te protegendo. Porque nós somos atacados dia e noite. Você não vê, mas tem dardos inflamados que voam para todo lado, de dia e de noite. E na Bíblia tem até hora marcada para alguns dardos. De repente não dá um calafrio? Lá em Minas a gente fala: a morte passou aqui perto. Aqui em São Paulo não sei como é. Agora eu penso: passou um dardo, aleluia. Encolhe, vira de lado, deixa passar. Alguém pôs a mão. Sabe quando o carro quebrou e você não saiu na hora que você queria, e você ficou bravo, chutou o carro e brigou e até xingou e tal? E se foi Deus que brecou o carro, porque lá na frente ia ter um acidente? Em tudo nós precisamos ser gratos a Deus. Em tudo. Comunhão com o Filho. Nós não somos pequenos, Cristo? Jesus é o exemplo de obediência. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, querido, quando eu tenho comunhão, eu posso pensar nessa, e aqui é limitação da mente que eu vou falar isso, tá? Porque Deus se manifesta a nós em 3 pessoas, mas não existe maior ou menor, não existe menor autoridade, maior autoridade, não existe isso. Mas com a mente humana, eu penso em Deus como meu pai, Jesus como meu irmão mais velho. E se ele foi obediente até morte de cruz, se eu quero ter comunhão com ele, eu preciso segui-lo. E quando ele fez um sermão duro, os discípulos todos ficaram com os olhos fechados, e nossa, apanhei tanto hoje, e uns saíram de fininho, e Jesus chegou, chamou os mais próximos, olhou para Pedro e falou: você quer ir junto também? Você quer ir embora também? Qual foi a resposta de Pedro? Ir para onde? Se só o Senhor tem palavra do quê? Entendeu? O que o diabo quer tirar? Você? A possibilidade de ter uma vida eterna.
Então, Jesus para mim tem que ser o meu exemplo, eu tenho que ter comunhão com Ele, e a minha comunhão começa com o entendimento de que a obediência é tudo. Jesus diz: muitos me chamam de Senhor, Senhor, mas eu sou Senhor daqueles que ouvem a minha palavra e obedecem. Desses eu sou Senhor. Então, querido irmão, continua me amando. Louvar é uma bênção. Levantar a mãozinha, fechar os olhos, é uma bênção. Mas se eu não obedeço, esse louvor não passa do teto. E eu preciso dessa vida abundante. Ela vai me trazer proteção, obediência, comunhão com o Espírito Santo. A vida abundante, eu preciso entender o que é a comunhão com o Espírito Santo. O que é uma vida abundante? Pensa bem, querido irmão, existem coisas, e a Bíblia diz que o Espírito Santo me fará lembrar de tudo que Jesus ensinou quando ele estava na terra, tudo. Se eu tenho comunhão com o Espírito, muitas vezes a gente vive aquele momento de êxtase, sabe, aquele momento onde você sofre um arrebatamento, aquele momento que você cai, aquele momento que você chora, isso tudo é bíblico. Então, esses momentos, eles vão trazer uma intimidade com o Espírito Santo. E quanto mais intimidade com o Espírito Santo, mais eu sou fortalecido para superar as minhas limitações, as minhas fraquezas. Porque ele me ensina, ele traz algo muito interessante para mim. Ele me ensina a orar em línguas. Tem gente que fala: eu não gosto desse negócio aí. Mas é bíblico. É bíblico. E a Bíblia diz assim, ó: não proibais de orar em línguas e de falar em línguas na igreja. Está lá. Está na Bíblia. Ah, mas é estranho. Eu sei que é estranho. O culto tem que ter ordem de decência? Tem. Mas eu não posso proibir ninguém. Paulo deu um recado para os corintianos lá, porque o irmão estava... Corintiano é meio louco mesmo, é maloqueiro e louco. Eles fizeram tudo uma bagunça. Até com a ceia eles bagunçaram. Então Paulo pegou pesado com eles. Mas ele mesmo diz: não pode proibir. Não proíba. Porque quando eu oro em línguas, sabe o que é orar em línguas, querido irmão? Eu não estou orando, eu não vou edificar outra vida. Quando há uma interpretação, aí sim. Mas interpretação também é dom. Irmão, quando eu estou orando em línguas, antigamente tinha isso, hoje não tem mais isso. Antigamente, na época da Guerra Fria, não sei quantos lembram até essa situação, nos Estados Unidos e na Rússia, tinha um telefone que eles chamavam de telefone vermelho. Era uma comunicação direta entre os dois presidentes. Então não precisava falar com ninguém, pega o telefone, opa, é o presidente lá, quer falar comigo. Orar em línguas é assim: você tem o computador central. Eu não manjo nada de computação, irmão. Estou tentando falar o que eu escutei. Se eu falar errado, é que minhas orelhas não estão boas. Você tem o computador central, e depois você tem terminais, é isso? Sim ou não? Me ajuda aí, gente. É? Então, aquele terminal está ligado aonde? A central. Quando você ora em línguas, você está direto com Deus. Está direto, não tem interferência, não tem ninguém ouvindo você, é você e Ele. E Ele está entendendo tudo que você está falando. E a Bíblia diz que quando eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera. Não estou entendendo nada, mas não é para entender, porque isso é comunicação espiritual. É daqui para lá e de lá para cá. Jeová. Não devia ter olhado aquele relógio. Houve uma comunicação com o tempo. Vamos correr então. Eu ia falar mais coisas, ia falar de sonho, mas não dá. Vocês não estão com pressa? Não vão orar contra mim não, né? Está todo mundo comigo. Que assim, pregação, irmão, no começo está todo mundo orando: Senhor, abençoa, dá sabedoria para ele falar. E tal, e tal. Depois de um tempo está assim: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia dele, tem misericórdia de mim. Ele está muito tempo em pé, eu estou muito tempo sentado. Senhor, cala a boca dele, já falou demais. Aí já... É como sonho, irmão. Sabe o que significa o sonho? O que é o sonho? Quando você deita e dorme. Rapidinho. É uma comunicação interna, onde o seu espírito fala com a sua alma e a sua alma fala com o seu espírito. Sabe quando você sonha com aquela viagem? Você fala: meu Deus, é impossível, a gente vai para Israel o ano que vem. Né? Hoje...
Hoje, conversei com a Regiane e já traçamos os planos. Então a nossa meta é Jordânia e Israel. Conhecer Petra, a origem da mirra, a origem do incenso. O incenso não é pedra não, tá? É de árvore, ele parece pedra. Depois conhecer Amã, a capital Amã, tem muita coisa histórica lá, e você vai descobrir que Amã é a antiga cidade de Filadélfia, é a garantia da vida nova, o livro A Filadélfia. E depois nós vamos para Jerusalém, para Israel, aí nós vamos conhecer muitos lugares. E aí você pode pensar assim, mas não dá, $3.000, $3.200, impossível e tal. E aí você vai, você tem a vontade, aí à noite você dorme e sonha. Você sonha andando em Israel. Você sonha e tal. Sabe o que é isso? É a sua alma falando com o seu verdadeiro eu, com o seu espírito. Aquilo que ela tanto deseja, mas parece impossível. É essa comunicação. Quando é algo que você deseja muito e você acha que não pode, ou não deve fazer, é a sua alma falando para o seu espírito. E o contrário é quando Deus quer falar algo com você, porque Deus fala através de sonho, a Bíblia fala isso. É quando o seu espírito está falando com você. Aí é o espírito para a alma ou a alma para o espírito. Quando Deus quer fazer algo, ou quando Deus te levanta para orar por alguém, Ele te dá um sonho, uma revelação à noite, e aí você sabe, Deus falou comigo. Tudo bem? Só até aí por causa do tempo. Então vamos lá, deu para entender aqui? Amém? Então essa vida abundante, querido irmão, eu preciso entender isso. Vida abundante é isso, quando eu estou em comunhão com o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. As demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque aí eu realmente vou buscar o reino de Deus e a sua justiça. Se eu estou em comunhão com eles, não tem como você não buscar o reino de Deus, não tem como você não buscar a justiça de Deus, porque você está vivendo uma comunhão com os três. Às vezes a gente fala muito, ora muito a Deus, e não fala nada com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que está dentro de você, é o que está aqui na terra hoje. Deus Pai está no céu, Deus Filho está no céu, o Espírito Santo está aqui. Então eu preciso ter essa comunicação com Ele. Lê o livro Bom Dia Espírito Santo, que ele também vai te ajudar muito. Agora vamos lá, querido irmão, deixa eu pensar com você outra coisa. Vivendo o plano de Deus que dá certo na minha vida. Como eu paro para pensar, para viver esse plano de Deus que dá certo? Olhando isso aqui, se eu abraçar os princípios de Deus, se eu ter comunhão com Ele, com Jesus e com o Espírito Santo, eu começo a viver na plenitude da vida. Não significa que eu não passarei por momentos difíceis, vou passar, mas é muito fácil vencer, porque eu estou vivendo em comunhão com Ele. Então é fácil, Ele me protege, me ensina e me capacita. Porque o Espírito Santo te dá dons, certo? Você vai ter frutos, um monte de coisa. Até quando você ora errado, ele fala para o pai, não ouve não. Não ouve essa oração não, isso aí vai dar ruim amanhã, e ele nem sabe, ela nem sabe. E aí ele intercede por você também. Agora, quando é que eu sei, quando eu estou vivendo uma vida abundante? Um dos sinais, tem vários, mas o tempo não dá. Lê para mim, põe para mim aí o Salmo 103. Olha o que o salmista diz. No Salmo 103, ele diz assim, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Vamos parar e pensar nisso. Quando ele diz assim, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, ele não está dizendo assim, ó minha alma, por isso que é uma comunicação interna, tá? O teu espírito tem que falar com a tua alma, isso aqui é o espírito falando com a alma. Ô minha alma, é para louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, e ficar feliz com o Senhor, não é só quando está tudo bem não, é quando está tudo ruim também, porque Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, se está tudo bem eu amo, se não está eu amo, se está difícil eu vou amar, se está fácil eu vou amar, não muda, isso não pode mudar, aqui eu já tenho um sinal. Agora, se a minha balança pende, se o meu coração pende, se a coisa está acontecendo do jeito que eu quero, está tudo bem, ou Deus é bom, Deus é maravilhoso,
Estou firme com ele, estou firme na igreja, e vamos embora. Agora, azedou um pouco, pronto. Então, preciso rever. É fácil? Não. Isso é disciplina, isso é ensino, aprendizado, isso é dia a dia. Eu vou percebendo como eu vou crescendo. Eu tenho que fazer autoanálise quase todos os dias da minha vida. Deu para entender isso? Então ele diz, olha, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo. Você sabe por que o judeu, quando ele ora, ele balança, ele mexe todo o corpo? Você já percebeu isso? Eles não oram ajoelhado. Se você for para Jerusalém, na zona do Muro das Lamentações, você vai ver eles lá. Eles estão lendo a Torá e balança tudo, mexe tudo. A gente ajoelha. Sabe por quê? Tudo tem que bendizer ao Senhor. Eles levam isso ao pé da letra. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Quando a coisa está ruim, eu tenho que lembrar as coisas que Deus fez na minha vida. Quero trazer a esperança, a memória, aquilo que me dá esperança. Gideão, no momento difícil, ele estava ali, não tinha condições nem de crer, mas ele falou, eu lembro das histórias que meu avô me contava, eu lembro das histórias que meu pai me contava. Você percebeu por que a vida dele também mudou? Porque ele lembrava disso, isso ainda estava lá, era um fundo de esperança que ele tinha. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, todas. O que é iniquidade? É o pecado que está no coração, ele não frutificou ainda, isso é iniquidade, está lá dentro, mas o que está aqui dentro, a tendência é uma hora sair. Foi isso que aconteceu com Lúcifer, por isso que Deus perdoa as nossas iniquidades. Então, quando está aqui dentro ainda, só é um desejo, um pensamento, eu vou lutar para não pôr para fora. Eu estou com vontade de matar, estou com vontade de matar, vou matar aquele infeliz, vou matar aquela infeliz, estou com vontade de matar, mas está aqui dentro ainda, não deixa sair para fora, porque Deus já perdoa a iniquidade. Quando comete o pecado, aí pronto, aí lascou, porque aí fica mais difícil. Irai-vos, mas não pequeis. Então ele perdoa as minhas iniquidades, como é que eu vou esquecer dele? É quem sara todas as tuas enfermidades. Irmão, isso tem sido de 2020 para cá, tem esses três, por isso que eu estou compartilhando com você hoje. Na verdade, essas últimas pregações é mais um testemunho de vida. Isso aqui tem me acompanhado todos os dias da minha vida. Todos os dias eu falo isso nas minhas orações de manhã. Falo. Depois eu conto o que eu falo, tá? Para você entender, só para não perder o fio da meada aí. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O que é isso? Isso aí é quando eu tenho um pecado que tenazmente me assedia e vira e mexe eu caio nele. A minha alma está na cova, a minha alma está na perdição, mas ele vem e é ele que me tira. Então não adianta você lutar sozinho contra um pecado que você percebe que ele é recorrente na sua vida. Busca a ajuda do Espírito Santo, me fortalece, me ajuda. Busca a ajuda de uma pessoa que você confia, não abre a sua vida para qualquer um, não faz isso, mas busca alguém para orar junto com você, porque aí eu posso sair desse poço de perdição. E hoje o que tem de poço de perdição nesse mundo, mas tudo isso é artimanha de Satanás, é isso que é de Satanás, tá? Além dele me tirar, ele me coroa de graça. O que é graça, querido irmão? Graça é quando eu não tenho direito nenhum. Vamos supor, quem é funcionário de uma empresa, ele não trabalhou aquele mês, mas a empresa diz, não, nós vamos pagar o teu salário. Merecia? Não, aquilo é graça, é algo que eu não merecia, mas eu ganhei. Eu não merecia ser perdoado, mas eu ganhei. Então ele me coroa de graça e de misericórdia. Irmão, a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Todas as manhãs. Se eu aprender a viver isso, nossa, eu alcanço misericórdia todos os dias. Porque, irmão, não se iludam, todos os dias nós pecamos. Irmão, é a pura verdade. Então eu preciso da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, a Bíblia diz, nós teríamos sido consumidos já. Mas ninguém aqui que farta de bens da tua velhice
Você quer ter uma velhice tranquila? E o que é bem? Você pensa, nossa, uma aposentadoria alta? Não, não, não. Sabe quando você vai envelhecendo e vai ficando elegante como eu? Quando você vai envelhecendo e você não perde o prazer de viver? Quando você vai envelhecendo e as experiências vão fazendo você mudar conceitos, princípios, que você falava, nossa, isso não tem valor nenhum. Como eu dava valor a coisa que não tem valor. Amém? Isso é encher de bens a tua velhice. É quando você consegue realmente entender que Deus pode mudar toda a minha história. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E aqui eu quero falar para você qual é a minha oração, e depois eu vou terminar. Já são 21 e 23. A minha oração todos os dias de manhã, eu tenho o meu momento de orar, como Jesus ensinou. Pai, eu oro ao Senhor em nome de Jesus, né? O Senhor é grande, o Senhor é forte, misericordioso, teu nome é santo, tal, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Obrigado pelo pão de cada dia. E aí, fatal, irmão, pode estar sentado, e é comum, sentado ali, antes de comer, a minha banana está ali, nem amassei ainda, nem joguei chia, nem joguei, como é que é? Aveia e nem o óleo de coco, está ali, mas eu estou orando ao Senhor antes de comer. Eu levanto os braços e falo, bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Minha alma, esquece não, de nenhum dos benefícios, porque é Ele que perdoa todas as minhas iniquidades, é Ele que sara todas as minhas enfermidades. Eu acrescento doença e enfermidade. Sabe por que Ele sara? Porque Jesus, eu estou falando para Deus e para minha alma. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que Ele levou na cruz toda a minha doença e toda a minha enfermidade. Eu tomo posse disso. Não esqueça, minha alma, não esqueça. Ele que perdoa, porque o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Sabe, minha alma, esquece não, é Ele que redime a minha alma do poço da perdição. Todos os pecados que eu luto, Ele me tira dessa escravidão, porque Jesus na cruz do Calvário, Ele perdoou os meus pecados, e Ele é fiel e justo para me perdoar até hoje, e o sangue que Ele derramou me purifica de toda a injustiça. Então minha alma não tem como esquecer, bendice ao Senhor. E tem mais, Ele disse que Ele vai renovar as minhas forças como a da águia. Eu falei um pouquinho diferente. Onde está a semelhança da renovação da minha vida com a da águia? Ele pega a águia, leva ela até o penhasco mais alto, e ali ela vai ficar quietinha no ninho. O bico vai cair, as garras vão cair, as penas vão cair, nasce bico novo, garra nova, pena nova. Eu falo, sabe por quê, minha alma? Porque a águia voa, e ela precisa voar mais alto. Agora tem bico novo, garra nova, precisa voar mais alto. Então comigo é assim também. Agora, onde está a diferença? Sabe, minha alma, Deus me colocou num lugar alto, e eu estou no 5º andar na janela fazendo isso agora, porque eu fiz quando eu tomo café, e depois que eu vou fazer o alongamento, eu vou para a área. Eu falo, está vendo, eu já estou no 5º andar. Então, minha alma, já estou no penhasco. Só que comigo Ele renova primeiro o meu espírito. É o ano da remissão, é o ano de mais intimidade, de mais comunhão, de mais cumplicidade. É o ano de viver um patamar diferente de fé. É o ano onde o Senhor vai fazer muitos milagres na minha vida. Minha alma, eu vou estar fortalecido espiritualmente. E depois eu falo, amém, você não vai esquecer, hein? Porque Ele redime a minha alma, e tem mais. Perdoou meu pecado, redimiu a minha alma, e agora Ele renova a minha alma. Ele está curando as enfermidades da minha alma, Ele está curando os meus traumas, síndromes que eu posso ter, Ele está curando tudo. Sabe por quê? Porque eu preciso de uma viva esperança, eu preciso aprender a sorrir de novo, eu preciso ter alegria de novo, eu preciso enxergar o amanhã como um amanhã que Deus vai dar na minha vida. Minha alma, não esquece, você vai ser restaurada. E aí eu olho para esse corpídio de 66 anos, com mais passado do que futuro, mas eu olho para ele e falo, ei,
Acorda aí, porque o Senhor já me curou e agora Ele está renovando. Ele renova cada célula, Ele renova cada órgão, Ele renova cada vasinho, cada veia, cada artéria, cada membro do meu corpo. Ele renova todo o meu corpo, nervo, músculo, tendões, Ele restaura tudo e eu ganho uma nova força, porque o ano que vem eu vou para Israel e eu quero andar muito naquele lugar lá. Irmão, eu não estou brincando com você, estou te falando algo muito sério. Isso é o meu dia de oração, e quando eu venho para cá, eu também faço isso. Eu estou orando a palavra, eu estou profetizando sobre a minha vida. Posso fazer uma pergunta? Como não vai dar certo? Possível, eu sou melhor que você? Não. Mas eu também sou igual a você, a gente só aprende quando a coisa aperta. Por que eu virei crente de novo? Porque eu não estava conseguindo andar. É brincadeira, só virei crente de novo, né? Alma, o que caiu lá? Olha para cá, vamos voltar aqui, tem gente cuidando lá. Hã? Caiu o quadro? Ah, foi só o quadro, irmão. Olha para cá. Então, querido, isso é só uma ideia. Estou tentando passar para você o que eu vivo nas minhas orações. E assim, sou o exemplo? Não sou exemplo não, querido irmão. Exemplo está ali, ó. Ele sim é exemplo. Porque com certeza eu posso falhar com você, posso errar com você. Ele é exemplo. Mas eu estou dizendo algo que está dando resultado na minha vida. Você percebeu que eu fiquei alguns meses aí pregando bem pouco? Por quê? Porque eu não conseguia subir, não conseguia ficar em pé. Hoje, mais do que nunca, eu sei que o Senhor cura as enfermidades e cura todas as doenças. Estou aqui. E para terminar, Colossenses, eu não vou ler, eu vou só pensar no que está escrito aí. Sabe? A Bíblia diz que antes eu estava morto. Morto como? Nos meus delitos e nos meus pecados. Mas Jesus me resgatou, Jesus me deu vida. E Ele me deu vida, não uma vida solitária, me deu vida juntamente com Ele. E quando Ele diz, eu tenho vida abundante, Ele diz, vem comigo, e você vai experimentar o que é isso. Então quando Ele te tira do pecado, quando você se converte, você vai ter uma vida com Ele. Vai com Ele. E é muito interessante, tá? Ele perdoa os nossos pecados, e Ele cancela toda a dívida. O que é isso? Quando eu peco, quando eu peço favor, quando eu vou em cartomante, quando eu vou fazer trabalho, não estou falando nada de religião agora não, tá? Minha religião não te salva, a tua religião também não te salva, estou falando do que a Bíblia diz, não estou aqui para falar mal de nenhuma religião. Respeito é bom, e se eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar. Mas, quando eu faço coisas que estão fora do princípio da Bíblia, e principalmente, pedindo favor, gente que faz simpatia, gente que vai atrás do futuro, vai ler carta, vai naquela bola de cristal, está pedindo favor. Só que isso a gente assina uma nota promissória no mundo espiritual, e depois eles vêm cobrar. Mas quando eu entendo que Jesus morreu por mim, me salvou, Ele pegou todas as minhas dívidas, e lá naquela cruz que Ele foi pregado, também junto com Ele todas as dívidas foram pregadas. E a Bíblia diz que Ele expôs a vergonha, todo o principado, toda a potestade. O que é principado e potestade? Principados são demônios altos, que dominam países, continentes. Vai ler Daniel 10, você vai entender isso. Cada país tem um demônio que domina esse país. Ou um padroeiro, ou uma padroeira. Esses são os principados. Potestade funcionam como os governadores, muito bem distribuído para destruir a vida das pessoas. Mas a Bíblia diz que Jesus expôs todos eles à vergonha, triunfando deles na cruz do Calvário.
E a Bíblia diz que nós triunfamos com Jesus. Então eu sou livre, você é livre. Sou livre. Eu posso escolher o que eu quero, o que eu não quero. Então eu preciso aprender a usufruir dessa liberdade em Cristo Jesus. Eu preciso entender que esse ano é o ano da remissão. Se eu quero viver uma remissão mesmo, eu tenho que entender essas coisas. Eu não posso dar direito a Ele para entrar na minha vida, porque Jesus diz: não deis lugar ao diabo, porque Ele não tem autoridade para tocar em você. Mas se eu abrir a porta, se você abrir a porta, Ele pode tocar. Então eu não posso abrir a porta, e se eu abrir imediatamente eu tenho que fechar, pedir perdão a Deus e corrigir meu erro. Fechei a porta, porque se a porta ficar aberta, Ele entra e faz um salseiro. Então, querido, eu quero viver essa plenitude, o ano da remissão, o ano do jubileu. Eu quero viver isso, tudo que Deus tem para mim, e quero te aconselhar: vamos lutar juntos, vamos correr atrás para conquistar essa vitória. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, porque o reino de Deus se conquista deitado na rede. Com violência, e aquele que se esforça, se apodera dele. É aí que está a nossa violência. É contra a força do pecado, é contra a força do mal, é contra a força de Satanás que quer nos destruir. Então eu tenho que lutar contra o pecado. Não posso alinhar, passar a mão, alisar ele, não posso, eu tenho que lutar. Amém, querido? Já estourei mais do que eu devia o meu tempo, mas eu queria dizer para você: seja bem-vindo ao ano da remissão. É um ano onde o ensino é mais profundo, onde os milagres acontecerão em maior número. Então vamos estar preparados para viver um ano, sabe, sendo abençoados por Deus, um ano de realizações, um ano de curas, um ano de milagre, um ano de transformações. Vamos viver esse ano, e o plano do diabo não vai dar certo na minha vida e nem na tua vida, porque nós vamos lutar contra isso, e com a certeza de que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores em todas as coisas. Amém? Dê um lindo aplauso ao Senhor. Eu quero orar. E já prepara para a nova série. Qual vai ser a nova série? O mês que vem, o nosso desafio é viver em harmonia. E a nossa série vai ser exatamente isso. O que vai ser? É uma pergunta: é possível viver em harmonia? Essa é a nossa série. É possível você ter harmonia com você? É possível você ter harmonia com o seu corpo? É possível você ter harmonia onde trabalha? É possível ter harmonia com a família? É possível? Então nós vamos biblicamente estar batendo esse papo com você. É possível viver em harmonia? A gente vai dar biblicamente uma direção e as dicas também. Amém? Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa série. Nós estamos encerrando, agradecidos ao Senhor pela tua graça, o teu favor. Obrigado, Pai, por cada um que subiu aqui para transmitir a tua palavra. Que o Senhor possa nos usar novamente o mês que vem numa outra série. Continua abençoando a tua igreja, continua nos abençoando. Nós somos carentes do Senhor, dependentes do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. É como Moisés disse: se o Senhor não for, nós também não iremos. Queremos andar lado a lado com o Senhor. Pai, muito obrigado. E agora, Pai, prepara esse novo tempo, o mês que vem, vivendo sobre harmonia, no nome de Jesus. Amém, amém. Olha, depois, quando eu terminar, quando ele estiver no último louvor, se tiver alguém, e se você quiser uma unção com óleo. Por que é unção com óleo? A Bíblia diz que a unção com óleo, ela quebra, despedaça, na verdade, ela apodrece o jugo. E o que é um jugo? Às vezes algumas pessoas podem ter entrado debaixo de um jugo sem saber, tá? Então eu vou falar, mas não precisa repetir nem nada, nem chegar aqui e falar: eu fiz isso. Não, não, isso é entre você e Deus. Se você vive debaixo de um jugo de prostituição, de adultério, se você já fez cabeça, fez trabalhos, quem fez sabe o que eu estou falando, tá? Se você já foi cavalo, se você já foi cambono, alguma coisa nessa área aí, se você já teve envolvimento com maçonaria, com Rosa Cruz, Power Life ou Poder da Mente, se você quiser essa unção, porque tudo isso gera peso na vida, gera ligação com o reino das trevas. Então nós vamos aqui, os pastores, nós estaremos aqui ungindo a sua mente e declarando que todo jugo já está quebrado, porque Jesus pagou toda a nossa dívida. Amém? Depois, no último louvor, quem quiser vir aqui à frente, nós estaremos aqui para orar por vocês. E agora, vamos lá,
Você que vai devolver o seu dízimo, você que vai trazer uma oferta para a igreja ou dar uma oferta para alguém, agora é a hora, né? Você que está aqui conosco, você que é visitante, não fique constrangido não. Esse é um momento específico e aqui ninguém paga nada, porque Deus não vende nada e não cobra nada, né? Nós fazemos porque aprendemos os princípios. Vamos ficar em pé e assim que começar o louvor, você pode vir ao altar, trazer o seu dízimo. Está aqui o gasofilaço, as maquininhas e as contas estão ali no telão. Você que está em casa, as contas estão aqui no telão e o Pix também. Vamos fazer isso com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria.